Deus, para que Deus possa nos ajudar, para que a gente possa entender a Tua palavra. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir a Tua palavra. Senhor, nós estamos estudando este livro, o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos dar discernimento, Senhor, para entender tudo que está escrito aqui. Todos os versículos que vão ser citados. Que o Senhor possa direcionar o nosso coração, que a gente possa entender. Abrir a nossa mente para a gente entender, Senhor, o que o Senhor quer conosco. O que o Senhor quer que nós devemos fazer. Como nós devemos andar na Tua presença. Senhor, nos ajuda esta noite, Senhor, para que a gente possa entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos começar lendo a ressurreição. Em nome de Jesus. A Bíblia testemunha que Cristo não somente morreu pelos pecados do seu povo, mas também Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo é fundamental para o cristianismo. Se Cristo não ressuscitasse, então o Evangelho é um mito e a nossa fé inútil. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Vamos ver o que 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 fala. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Então, irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado no terceiro dia, nós estávamos aqui perdendo tempo. Nós estávamos aqui reunidos perdendo tempo, porque o cristianismo, o que nós cremos, seria inútil e a nossa fé não iria prestar para nada. Mas, como nós sabemos, ao terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. Deus aceitou o sacrifício de Cristo e o ressuscitou entre os mortos. Então a nossa fé é baseada na ressurreição de Cristo. A nossa fé é edificada na ressurreição do nosso Senhor. Esta ressurreição nos garante que o Senhor e Salvador Jesus Cristo é Senhor. Mas, como a ressurreição de Cristo é um fato histórico, ela valida tudo que Ele afirmou ser e fazer a nosso favor. Então, se Cristo ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por todos nós, tudo que Ele falou, tudo que Ele pregou, tudo que Ele indicou é válido, é verdadeiro e tem valor. Porque a confirmação disso tudo foi Ele ter ressuscitado dentre os mortos. O Pai o ressuscitou no terceiro dia. Isso validou tudo. A ressurreição é a prova de que Jesus é Filho de Deus. Olha o que eu acabei de falar. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Deus não tivesse aceito esse sacrifício, a nossa fé seria vã, irmãos. Não teríamos mais a possibilidade de ir aos céus, de estar com o nosso Pai, de ressuscitar assim como Cristo ressuscitou. Mas o que valida isso é a ressurreição do nosso Senhor. Então, nós estamos no caminho certo. Nós estamos sendo conduzidos no caminho da verdade. A ressurreição é a prova de que Jesus é Filho de Deus. Em João capítulo 2, versículo 18 e 19, vamos ver o que diz João capítulo 2, versículo 18 e 19. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver o que diz. João capítulo 2, versículo 18 e 19. Aqui diz, irmãos: então responderam os judeus, dizendo-lhe: quais sinais tu nos mostra, vendo que tu faz estas coisas? Jesus lhe respondeu, dizendo: destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Aqui, essa fala de Jesus, os judeus achavam que Jesus destruiu o templo físico, o templo que eles adoravam a Deus, que queimavam o sacrifício. Então eles entenderam que
destruir aquele templo e em 3 dias iria reconstruir uma obra que levou anos e anos para ser vista. Mas só que Jesus não estava falando do templo físico, ele estava falando do templo espiritual, ele estava falando de si mesmo. Ele iria morrer e 3 dias depois ele iria se ressuscitar. Era isso que Jesus estava falando aqui, mas aqueles homens não entendiam isso. E os líderes dos judeus pediram a Jesus um sinal que ele mostrasse que ele tinha autoridade para purificar o templo de Deus. Em resposta, Jesus respondeu: destruirei este santuário em 3 dias, e em 3 dias o reconstituirei. Jesus estava falando dele, irmãos, dele próprio. Ele iria morrer e 3 dias depois ele iria ressuscitar. Em Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 1, versículo 4, que diz: o apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos e agora, irmãos, todo o poder, toda a autoridade está sobre a mão dele, irmãos. Está sobre ele. Isto significa que Jesus se tornou o Filho da ressurreição, mas que a ressurreição foi a comprovação do Pai de que Jesus era o eterno Filho de Deus. Então, como nós vamos entender que Jesus é Filho de Deus? Como nós vamos ter a comprovação que Ele é Filho de Deus? Pela ressurreição. O Pai ressuscitou, o Cristo, de 3 dias depois, o Pai ressuscita dentre os mortos. Isso nos valida, irmãos, o poder e a autoridade de Cristo. Isso nos valida que Cristo é Filho de Deus e toda a autoridade está sobre Ele. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como completo pagamento por nossos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa das nossas justificações. O que Romanos 4 diz? Cristo foi entregue a padecer naquela cruz por nossas transgressões, nossos pecados. Mas no 3º dia o Pai o ressuscita. Por que o Pai o ressuscitou? Porque através de Cristo, irmãos, temos a justificação. Todo aquele que crê em Cristo é justificado por Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não conseguimos nos justificar diante de Deus, porque somos pecadores. Mas o justo morreu por injustos, e por causa disso, a comprovação que Deus aceita o sacrifício, Deus ressuscita Cristo dentre os mortos ao 3º dia, e por Cristo nós somos justificados. Todo aquele que crê nele, a justiça dele vem sobre aquela pessoa, e aquela pessoa se torna justa diante de Deus. O significado do texto é que Deus ressuscitou Jesus Cristo porque a morte dele satisfez a justiça divina e assegurou o perdão e o direito de permanecer diante de Deus. Justificação. A justificação, irmãos, nada mais é do que você ser apto a estar diante de Deus. Nós somos pecadores, nós não temos nada, nenhum mérito para estar diante do Deus Santo, mas por causa de Cristo, por causa da ressurreição dele, por causa da vinda dele, ele nos justifica diante do Pai. Ele pagou o preço do pecado, a qual nós estávamos sendo cobrados pela justiça de Deus. Através da justiça de Deus, nós éramos devedores de Deus, pois o pecado habitava em nossa vida. Nós viemos do pecado. Então, a espada de Deus estava sobre nós.
Salvador, aquele que morreu na cruz por nossos pecados, morreu, ao terceiro dia ressuscita dentre os mortos, confirmando que Ele é o Filho de Deus, e através dele, ao fato de olhar para Ele, crer nele, a justiça dele vem sobre mim. O meu pecado é pago, a minha conta, a qual eu devia a Deus, é anulada. Eu não tenho mais dívidas diante de Deus, porque Cristo pagou a minha dívida na cruz. Isso é justificação, irmãos. Então todo aquele que nele crê será justificado. É por isso, irmão, que é importante nascer de novo. É importante você ter uma plena consciência em Cristo. Não é, irmãos, não é uma emoção que vai te levar a Cristo. Não é. Isso não é um nascer de novo. Um nascer de novo é quando o Senhor vem ao seu favor. Quando o Senhor vem e te confronta com você. Quando você se depara com o Salvador. Quando você se depara com o Filho de Deus e as suas defesas são quebradas. E você cai de joelho e adora a Ele. E neste momento, Cristo te justifica. Ele paga a dívida que você estava diante de Deus. Cristo te justifica. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Ao fato de sabermos que não temos mais dívidas com o Pai. O Pai não nos olha como devedores mais, porque o Filho dele nos justificou naquela cruz. E ao fato de Deus abrir o seu entendimento para você crer em Cristo, você é justificado. Você não tem mais dívida. A espada de Deus foi tirada de cima de você. A espada que antes estava te levando para a condenação eterna é retirada. E agora você se torna filho de Deus por Cristo Jesus. Por quê? Porque eu sou bom, porque eu faço coisas boas, porque eu sou uma pessoa que ajudo a outros. Não, irmãos, não, isso é graça. É graça, Deus quis te dar. Deus quis te dar. É uma dádiva que Ele derramou na sua vida e te deu. Então, ao fato de sabermos que somos salvos por Cristo, nós descansamos, irmãos. Nós descansamos. Nós andamos descansando no Senhor, em paz, em tranquilidade. A nossa vida não é mais um tormento. A nossa vida não é mais buscar as coisas deste mundo para se agradar, para estar enchendo o nosso coração. Não, porque Cristo já encheu o nosso coração. Nosso coração já está cheio de Cristo e não pode entrar mais nada, porque está transbordando do Senhor. E o crente vive em paz. Vive em paz com Deus. Vive em paz na sua vida, em tudo que ele faz. Ele tem paz, ele tem tranquilidade na vida. Em nome de Jesus. É isso, irmãos, que o crente tem que ter hoje, irmãos. Paz no seu coração, ter sossego, ter tranquilidade, em descansar o nosso coração em Cristo Jesus, em saber que Jesus Cristo nos justificou. Ele é o justo que justifica injustos. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Vamos continuar. A ressurreição é a prova da futura ressurreição dos crentes. A ressurreição de Cristo nos mostra a nossa. Nós olhamos para a ressurreição de Cristo e isso aponta para nós. Porque Cristo disse, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Mesmo que morra, viverá. Então, se o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos, assim também aquele que crê nele ressuscitará, irmãos. Ressuscitará, viverá em Cristo Jesus. A ressurreição é a prova da futura ressurreição do crente. Em João
versículo 25, Jesus declara, veja bem, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, estará vivo. Então, irmãos, o que nós precisamos? O que nós necessitamos hoje, neste mundo que nós vivemos? O que nós necessitamos? Será que você necessita de ter dinheiro na sua vida? Será que você necessita de um bom carro aí, que ganhe muito dinheiro? Ou um carro puro? Ou uma vida tranquila? Será que você necessita disso? O que as pessoas necessitam é crer em Cristo, é saber, é entender, é conhecer Jesus Cristo. Olha o que ele diz, em João capítulo 11, versículo 25, Jesus declarou, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, ainda que não veja mais esperança, viverá, terá vida. Por quê, irmãos? Porque será que eu tenho algum poder para fazer isso? Para quando eu fechar esses olhos eu ressuscitar? Será que por mim eu tenho poder? Não, irmãos, naquele que você crê, naquele que você depositou a confiança, depositou a sua vida, é nele, é em Cristo Jesus que você irá viver. E quando você fechar os olhos aqui nesta terra, abrirá na glória de Deus. E isso, irmãos, é algo que foi dado a você, é de graça, Deus te deu. É a esperança que todo crente tem, irmãos, a vida eterna. E quando nós temos essa esperança na vida eterna, nós nos desligamos deste mundo. Nós não temos mais alegria nisso aqui, porque nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Você pode estar passando um momento de sofrimento, de dor, de angústia, de incerteza, mas eu te digo nesta noite, a certeza maior da sua vida é que você viverá, é que você tem vida em Cristo Jesus, é que você fechar esses olhos aqui neste mundo, abrirá no seio de Abraão, como Lázaro abriu seus olhos no seio de Abraão. Que esperança você quer mais? O que você procura mais? Irmãos, isso nós devemos declarar para aqueles que não conhecem essa verdade, para aqueles que não sabem, estão aí caminhando para o inferno, irmãos, para o Hades, para o Sheol, para o mundo dos mortos. Nós devemos abrir a boca e dizer, aquele que crê em Cristo, mesmo que morra, viverá. Para que essa esperança chegue à vida deles também, irmãos, assim como chegou na nossa. Hoje, se fecharmos nossos olhos hoje aqui, nós acordaremos no seio de Abraão, acordaremos no paraíso, onde o ladrão da cruz diz, Senhor, lembra de mim quando entrar no seu reino. E o que foi que o Senhor disse? Hoje mesmo nós estaremos no paraíso. Então isso nos confirma, irmão, se fecharmos os nossos olhos e tivermos a esperança em Cristo, nós estaremos onde o ladrão da cruz está neste momento, porque ele está vivo em Cristo Jesus, porque o Senhor está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele vive, está vivo. Então todos aqueles que confiaram nele, depositaram a vida nele, ele está vivo também e vive para sempre. Vamos continuar, irmãos. Essa promessa teria se provado nula e vazia se Cristo tivesse permanecido no túmulo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, essa promessa seria nula, vazia, sem esperança. A sua autoridade sobre a morte foi demonstrada em sua própria ressurreição. Isso prova que ele tem o poder de levar à vida todos os que creem nele. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, e a nós pelo seu poder. Então, irmãos, aqui nós temos a comprovação que se Cristo ressuscitou
nós também iríamos ressuscitar. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder, pelo poder de Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem toda a autoridade e poder no céu, na terra e debaixo da terra. A autoridade foi dada a ele, ao fato dele ressuscitado dos mortos, o Pai aceitar aquele sacrifício, ele ganhou toda a autoridade. Então o Senhor é a autoridade para dar vida a quem Ele quiser. A quem Ele quiser, Ele pode dar vida. Basta, irmãos, o que basta hoje em dia, neste mundo que nós estamos vivendo, o que basta é as pessoas olharem para a cruz e crer naquele sacrifício. Crer em Cristo. Ao fato de você crer, você é recompensado, é agraciado pela vida eterna, a qual nós já somos agraciados, a qual Cristo se revelou à nossa vida em um dia. E um dia você teve um encontro com o Senhor, porque senão você não estaria aqui. Porque esta conversa aqui para você seria nula, não iria prestar, não iria entrar em sua mente. Mas o fato de você estar aqui sentado ouvindo a palavra do Senhor é porque Cristo teve um encontro com você. Porque Cristo abriu o seu entendimento para você ver como você estava destituído da glória de Deus, para saber que o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Nós fomos agraciados pelo amor de Deus, irmãos. Deus nos agraciou pelo seu amor, pois vivemos em Cristo Jesus, em amor, irmãos, em amor, pois Ele nos amou primeiro, irmãos. O Senhor nos amou primeiro e nos deu a vida eterna. É por isso que eu lhe disse, o crente que tem esse entendimento da vida eterna, o crente que descansa em Cristo, anda em paz, irmãos. Anda em paz. O crente não anda aterrorizado, correndo atrás de coisas, querendo ganhar coisas, querendo fazer. Não, o crente anda em paz. Mesmo no momento que falta o alimento, mesmo que falte o trabalho, mesmo que haja dúvidas em sua mente, sem saber qual a direção de tomar, mas você anda em paz, porque a paz de Cristo está sobre você, porque Cristo é o seu Senhor, e sabendo que Ele é o meu Senhor, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe a minha necessidade, Ele sabe a minha ansiedade, Ele sabe suprir a minha ansiedade, quebrar as correntes do diabo que muitas vezes querem nos rodear, nos prender. Se nós estivermos todo momento olhando para Cristo, irmãos, nós vamos passar por qualquer coisa nós vamos passar, porque a força não vem de você. Nós somos inúteis na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora da dúvida. Somos inúteis e muitas vezes, quando queremos tomar decisão, nós quebramos a cara. Mas se nós confiarmos no Senhor e esperar a providência dEle, o Senhor nos dá a garantia, irmãos, de tomar a posição acertada, a melhor posição. Então, o que é que nós devemos fazer? Descansar no Senhor. Descansar, irmãos. Não deixar a agonia ou o tormento tomar sua mente. Não. Quando vier a aflição, dobre seu joelho. Busque o Senhor e expõe as suas preocupações a Deus. Ele quer lhe ouvir. Ele está querendo lhe ouvir, mas Ele não quer que eu fale por você. Ele quer que você vá até Ele. O que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, que Ele lhe recompensará, irmãos. Ele quer ver de mim e de você, buscá-lo. Então só depende de cada um de nós, irmãos. Vamos continuar. A ressurreição é a prova de que o mundo tem um Salvador e um juiz. A Bíblia nos ensina que Cristo não só ressuscitou para a vida, mas que Deus o exaltou para
ressuscitou dentre os mortos, o Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos, para dar vida eterna às pessoas, aquele que crê nele. Mas também, irmãos, aquele que não crê, o Senhor ressuscitou para ser juiz. Ele ressuscitou para ser juiz, e Deus deu toda a autoridade a ele, ao Cristo. Aquele que crê é agraciado com a vida eterna, é agraciado com a presença do Senhor. Mas aquele que não crê, irmãos, vai passar por juízo, irá passar por condenação, irá diante do trono de Deus para ser julgado. Então nós devemos abrir nossos olhos aqui. O Senhor veio dar vida, mas Ele também veio tirar vida, porque quem dá e quem tira é o Deus, não é o diabo. O diabo não tem autoridade de nada, se assim Deus não permitir. Quem dá a vida e tira a vida é Deus. Então, como Cristo veio à vida, ressuscitou para dar vida àquele que crê, mas Ele também irá julgar aquele que não crê. Aqui diz: no primeiro sermão pregado após a ressurreição, o apóstolo Pedro declarou aos judeus: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus fez Senhor e juiz. Atos capítulo 2, versículo 36. O apóstolo Paulo também declara essa verdade: pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Pedro, ali naquele momento que ele estava cheio do Espírito Santo, e ele chega à casa de Israel, ele declara: este Cristo a qual vocês mataram, a qual vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, coloca para ser Senhor e juiz. O apóstolo Pedro declara sobre isso, e o apóstolo Paulo também fala sobre isso, que Deus deu toda a autoridade a Cristo, para que todo joelho se dobre diante dele. Todas as nações irá se dobrar diante daquele que tem a autoridade de Deus. Então, irmãos, nós devemos estar atentos a isso também. Nós fomos agraciados com a vida, sim, estamos em Cristo, mas até o fato que você se desvie do Senhor, você pode estar diante do juízo do Senhor. Nós devemos estar cientes disso. Temos a vida em Cristo Jesus, mas ao fato de não querermos mais o Senhor, ao fato de agradarmos com este mundo, virarmos as costas para Cristo, o juízo do Senhor pode vir sobre nós, porque todo o poder, toda a autoridade está sobre Ele, irmãos. E também nos leva a entender que devemos pregar o Evangelho, devemos falar destas verdades para os ímpios, para aqueles que não conhecem a Cristo, para que eles, pelo amor de Deus, se dobrem diante do Senhor e tenham a vida eterna, para que eles não venham passar pelo julgamento do Senhor. Isso nos inclina a pregar a palavra do Senhor. Isso nos inclina a indicar a salvação eterna, a mostrar quem dá vida, para que também eles possam ter a possibilidade de ter o que nós temos hoje, irmãos, a vida eterna que está nos garantida em Cristo Jesus. Então devemos falar, devemos pregar o Evangelho. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notificas os homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que designou acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo
foi o que eu acabei de falar, que nós devemos pregar o Evangelho. E a palavra aqui nos diz, ó, que ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Nós éramos ignorantes, nós vivíamos de acordo com o sono da nossa carne, nós vivíamos fazendo a vontade da carne, a vontade do pecado. Mas ao fato de termos um encontro com Cristo, tudo isso que nós fazíamos antes, foi esquecido. E Deus nos aceitou. Então, como aconteceu conosco, pode acontecer com qualquer um, irmãos. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Pode ser o maior pecador deste mundo, se ele se arrepender, se arrependam, se ele se arrepender, ele irá ser agraciado pelo amor de Deus. Então, o que nos leva a levar a palavra para os perdidos? A esperança que eles se arrependam, eles se arrependam e creiam no Senhor, para que eles não passem pelo julgamento de Deus, irmãos, para que eles não se deparem com o trono de Deus para serem julgados, como todos aqueles que não creram, que já morreram incrédulos, serão julgados diante de Deus. No dia, o Cordeiro estará sentado no seu trono e irá chamar de um em um para ser julgado, para se deparar com o Senhor dos senhores. Infelizmente, irmãos, temos parentes que já morreram sem Cristo. Eu tenho vários, morreram sem Cristo, sem a esperança da vida eterna. E infelizmente eles irão passar pelo trono de Deus para serem julgados. Eles não terão a vida. Infelizmente, eles terão a segunda morte. A segunda morte virão sobre eles. Eles já estão mortos. O corpo físico está morto, decompôs, mas o espírito ainda está vivendo em um lugar que Cristo disse que é choro e ranger de dentes. Eles estão lá esperando aquele dia que eles irão se apresentar diante do trono de Deus. E naquele dia serão julgados de acordo com seus pecados e serão lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, a morte do espírito. Infelizmente, eu vou ver isso. Infelizmente, todos os crentes irão ver esse fato de parentes, de amigos que morreram sem Cristo. Então, irmãos, isso nos leva ainda, irmãos, a pregar o Evangelho, a falar do amor de Cristo, para que esses que estão ao nosso redor possam ter esperança ainda em Cristo, irmãos. Eu sei que a gente não faz nada, a gente não tem poder de nada, mas aquele que a gente serve tem poder, aquele que a gente crê tem poder para salvar, para dar vida. Então, irmãos, abre a boca e fala do amor de Cristo. Fala, você está em pecado, você está longe de Deus, você está destituído da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Irmãos, devemos abrir a boca para que a gente não veja esses entes queridos, amigos, serem condenados e serem lançados no lago do fogo. A boa notícia da ressurreição nos mostra que o cristianismo não é apenas uma lista de regras ou uma filosofia de vida. Não é apenas não é apenas algo para se debater ou sobre o que se posicionar. No coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala hoje através de sua palavra. A Bíblia e salva poderosamente os pecadores. Você conhece? Ele já o salvou pela gloriosa consumação da sua morte e ressurreição. E o que eu acabei de falar, irmãos, a palavra de Deus
é viva e eficaz para salvar, irmãos. Hoje em dia, nós vemos algo que está acontecendo dentro das igrejas que nós ficamos assim, aterrorizados. As pessoas estão levando os cristãos a crer em outras coisas, em outras práticas. As pessoas trazem doutrinas diferentes dentro da igreja. E, irmãos, nós devemos abrir nossa mente, nossos olhos para entender que essas práticas não irão salvar, não dará vida. As pessoas irão morrer, está se embriagando com essas práticas, com essas maneiras que estão se aparecendo hoje no dia aí. Hoje, se você for olhar, tem igreja de tudo que é forma, irmãos. Tudo que é forma, da maneira que você quer viver, tem igreja hoje. E eles estão dizendo, não, você está salvo, Cristo está no meio de nós. Mas pela palavra de Deus, irmãos, nós temos entendimento que nada disso leva à vida eterna, que nada disso leva a Cristo. É só a palavra de Deus que salva, irmãos. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 6, diz ali, irmãos, que a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se eu tirar essa palavra da igreja, se eu não pregar o verdadeiro evangelho, como as pessoas serão salvas? Como eu vou levar a salvação a você? Pois eu não tenho poder para isso. O poder é a exposição da palavra. O apóstolo Paulo diz: a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra. Então, se a igreja não for recheada com a palavra de Deus, como você vai ter a esperança da vida eterna? Diga aí, será que uma dinâmica vai fazer você receber a salvação eterna? Será que um encontro de casais vai fazer você receber a vida eterna? Será que um congresso vai fazer você receber a vida eterna? Vai fazer os ímpios crerem? Fazer os ímpios terem uma metanoia? Não vai, irmãos. Só o que pode mudar a mente é a palavra de Deus, a exposição limpa e pura da palavra. Só esta palavra pode modificar as pessoas. Não adianta eu colocar práticas diferentes aqui de homens estudados, de homens que tenham mais capacidade do que eu. Não pega aquela prática, bota aqui que vai dar certo, porque eu quero mais dízimo na igreja. Então traz isso para dentro da igreja. Isso vai dar certo, vai vir muitas pessoas para a igreja, mas virão pessoas perdidas e não terão a salvação eterna, não terão a confirmação em Cristo Jesus. E ao fato deles fecharem os olhos aqui, irmãos, irá acordar naquele lugar onde o rico acordou, nas trevas. Lembra quando o rico acordou? Ele contemplou onde ele estava? Nas trevas, em tormento. Pai Abraão, manda lá molhar a ponta do dedo e colocar em minha língua para me refrescar esse calor. Irmãos, devemos abrir nossos olhos, irmãos. Devemos abrir nossos olhos, nos colocar diante da palavra de Deus, viver pela palavra, porque só por essa palavra você pode levar salvação à sua casa. Só por a exposição da palavra de Deus você pode levar os perdidos à salvação eterna. A consumação de Cristo. Um pouco antes da sua morte, Cristo declarou: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Esta breve afirmação foi a declaração da vitória de Cristo. Por sua morte, ele realizou tudo o que era necessário para a salvação da humanidade. As exigências da justiça de Deus contra nós foram satisfeitas e a sua ira foi apaziguada.
Deus é juiz, é justo e justificador das pessoas ímpias. Romanos capítulo 3, versículo 26. Na cruz de Cristo encontra-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijam. Salmos capítulo 85, versículo 10. Agora o perdão e a justiça estão disponíveis a todos através da fé na pessoa e obra de Cristo. A nossa esperança está diante dos nossos olhos, irmãos. Cristo, naquele ato, e quando ele estava próximo de entregar a seu espírito, ele brada: está consumado, está pago, a dívida acabou. Ele pagou a nossa dívida na cruz. E ao fato de ele falar está consumado, tudo foi feito, irmãos. Tudo foi feito. E agora, irmãos, o que nós devemos fazer é crer nele, porque é por ele que nós temos a vida eterna. É por Cristo que as portas do céu se abrem. Não é por homem, não é por religião, não é por placa de igreja. Não, isso tudo é inútil. Quem nos leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos justifica diante do Pai. A justiça dele está sobre nós. E quando o Pai olha para nós, ele vê o Filho dele. E é por isso que somos filhos com a adoção em Cristo Jesus. Por Cristo, nós somos filhos de Deus. Então, irmãos, o que nós devemos fazer para que os ímpios também possam conhecer? O que você tem que fazer? Será que você vai levar uma dinâmica para eles? Você vai levar uma doutrina estranha aí para eles? Irmãos, só devemos pregar Cristo, para que eles possam ter a possibilidade de ter a vida eterna, irmãos, a qual nos espera. A vida a qual nos espera, a vida eterna do nosso Senhor. Então devemos pregar o Evangelho, irmãos. Devemos falar do amor de Cristo, irmãos, a todo momento. A todo momento, aonde você estiver, irmãos, tenha oportunidade para você falar do amor do Senhor. Mesmo que muitas vezes nós falamos, mas as pessoas não ouvem. Mas, irmãos, peça a Deus a oportunidade para que o Senhor possa abrir as portas do céu para os perdidos. Olhe para a sua família, irmãos. Olhe para aqueles que ainda não têm a salvação eterna. Não seja egoísta. Eu ganhei, não vou dar ninguém. Não, irmãos, mostre a ele também. O caminho é Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas eu sigo não sei o quê. O que você serve irá me levar para o inferno. Só quem leva para o céu é Jesus Cristo, porque todo o mérito é dele, irmãos. Então pregue o Evangelho. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1. E Romanos capítulo 8, versículo 1. Que maravilha! Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso recai sobre nós, irmãos, sobre todo aquele que creu em Cristo. Não há mais condenação. Estamos livres. O Senhor nos livrou. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Como os perdidos irão ao Pai? Como os pecadores irão se redimir se não for por Jesus Cristo? E não há salvação em nenhum outro,
céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Não existe outro nome para a salvação eterna. Não existe uma prática, uma maneira, não. É só em Cristo Jesus os perdidos terão a salvação. As práticas que eles praticam não levarão à salvação. Não levarão. Os deuses que eles adoram não levarão à salvação. Só Jesus Cristo irá salvá-los. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A placa da igreja? É a placa da igreja? É o pastor. As doutrinas. Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, irmãos. Não existe ninguém que pode nos mediar diante ao Pai se não for Cristo, irmãos. Agora você contempla. Você olhe para você e veja onde você está. Veja a sua posição. Veja quem é você agora em Cristo. Veja o que Deus lhe deu, irmãos. Temos a salvação garantida em Cristo Jesus. A nossa vida está salva no Senhor Jesus Cristo, porque a autoridade foi dada por Ele. Ele nos deu. Então estamos salvos nele. E agora descansamos no nosso Senhor. Aguardamos a sua volta se alcançarmos. Mas mesmo que fecharmos os olhos desta vida, acordaremos na glória de Deus, irmãos. E se tivermos o privilégio de ver o Senhor voltar em poder e autoridade, nós seremos agraciados por Ele. Teremos a esperança de ouvir a trombeta do Senhor e ser arrebatado para onde Ele está, irmãos. O que você quer mais? O que você quer mais? O que você busca mais? Qual é a sua prioridade? O que é que você quer mais da sua vida? Você tem um tesouro em sua mão. Muitas vezes o mundo ofusca a sua visão para você não enxergar esse tesouro, a qual foi dado. Muitas vezes o mundo vem com incentivos, com práticas, com maneiras para tirar os seus olhos do seu tesouro. Jesus disse: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu coração? Está onde o seu coração? Está neste mundo? Pois o meu está lá, na glória, esperando o grande dia, Ele vem me chamar, ou mesmo tenho o privilégio de ver Ele vir nas nuvens. Então, irmãos, descansamos no Senhor, irmãos, descansamos em Cristo. A nossa vida agora é pregar o Evangelho, irmãos, falar do amor do Senhor. Não temos mais incentivos para estar aí com o mundo maluco, louco, desesperado, correndo atrás das riquezas, passando por cima de qualquer um para ganhar dinheiro, para ser rico nesta terra. Algo que vai ficar tudo aí, que a traça come, os ladrões minam e roubam, mas eles lutam por isso, por ganância. Nós devemos ficar assim? Não. Devemos ter a paz de Cristo em nossa vida, irmãos. Devemos preservar esta paz, a paz que só o Senhor pode dar, irmãos, a qual você já tem, porque foi lhe dado. Foi lhe dado. Agora só o que resta é você buscar. É você pegar ela e guardar com carinho, com amor, não deixar ninguém tomar na sua mão, não deixar o diabo, os demônios vir querer usurpar de sua mão. Não, irmãos, preserva a sua paz. Em nome de Jesus, eu tenho paz em Cristo, porque foi me dada esta paz, e ela é minha, Então, irmãos, descansa o teu coração, descansa em Cristo Jesus. Tu é filho de Deus, tu é filha de Deus. Descansa, busca o Senhor, como tu busca água, busca comida, se agrada com Ele, se debruça diante da palavra dEle, para ter instrução como vamos andar neste mundo. Se debruça, tem um tempo para ler a palavra de Deus, para se instruir no conhecimento de Deus.
para saber tomar as decisões que vão glorificar a Deus. As decisões agora não é para nosso agrado, mas não, irmãos. As decisões é para a glória do nosso Pai, para que tudo que a gente faça, o nome dele seja glorificado. Ó, eu fiz aquele trabalho para a glória de Deus, eu ajudei aquela pessoa para a glória de Deus, para o nome dele ser engrandecido, irmãos. Porque nós sabemos quem é o nosso Senhor, irmãos. Nós sabemos aquele que nos comprou. Ele não nos comprou com prata, ouro, não, irmãos, foi pelo sangue. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Você tem um dono, você tem um dono. Descanse nele, viva para ele. Esqueça tudo, deixe tudo de lado e viva para Cristo. Oh, esteja firme com o Senhor, ore, busque o Senhor todos os dias. Ao fato de você se alimentar, Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado por suprir a necessidade da minha casa, pois tudo vem de tuas mãos. Seja grato a Deus e descanse no Senhor, em nome de Jesus.